Eu quero chamar a atenção dos irmãos, amados, a atenção dos irmãos, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil, mundialmente falando. Uma situação muito delicada, muito difícil mesmo, muito difícil, aonde os acontecimentos previstos em Mateus capítulo 24 e 25 estão, se desenrolando e não vai melhorar, só a tendência é a agravar a cada dia mais. E nós, como pessoas prudentes, nós vamos acatar, nos apegar àquilo que há mais de 2000 anos atrás o Senhor Jesus Cristo já havia dito, já havia predito, e que foi desenrolando, e não com a mesma intensidade que está nos nossos dias, que está sucedendo em nossos dias. Hoje, em todo o mundo, não é um país ou outro não, está acontecendo coisas terríveis, a revolta da natureza, as coisas que estão sucedendo, tudo isso o Senhor já havia profetizado, já havia dito. Então, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor nos diz como recomendação e ensino na sua palavra? É que nós não sejamos apenas ouvintes daquilo que é pregado, mas sim praticantes, porque nós estamos nos princípios das dores. Assim como uma mulher que está para dar à luz, ela não dá à luz de repente. As dores de parto vão se intensificando até vir à luz. E é isso que está acontecendo no mundo, é isso que está acontecendo na natureza, é isso que havia sido previsto pelo Senhor Jesus Cristo, e isso é um prenúncio dos últimos dias. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele jamais pediu para nós, como igreja, fazermos coisas que Ele não fez. Jamais. Ele jamais orientou a igreja a fazer alguma coisa que Ele mesmo não tenha feito individualmente e que não tenha passado para aqueles 12 homens ou 11 posteriormente que estiveram com Ele, e que Ele orientou aqueles 11 a passar para os demais passar para os demais, até chegar aqui nos nossos dias. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos, aqui em Lucas, no capítulo de número 21, versículo 37. Lucas 21, 37, está escrito assim: você está com a Bíblia em mãos? Tá? Quem está com a Bíblia em mãos, já levanta a Bíblia. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu estou fazendo uma recomendação para os irmãos, para não trazer o celular na igreja na hora de culto. Você não tem por que trazer celular na igreja na hora do culto. Não tem porquê, não tem motivo, a não ser que você seja um plantonista, alguma coisa que você precisa ficar atento a alguma chamada, alguma coisa. Caso contrário, deixa ele na tua casa, porque ele é uma perturbação para você, é uma perturbação, pode ter certeza. É tão perturbador, olha só, que você vai há de convir comigo que isso é a realidade. É tão perturbador, você está com ele no bolso. Mas se você vê a pessoa ali pegar o celular e ver, você automaticamente vai pegar o seu também para poder ver. Automaticamente. Sabe? Então é uma coisa que está dominando a vida das pessoas, está controlando a vida das pessoas. Então vamos deixar ele em casa, deixa ele lá, traga a Bíblia física na igreja, amém? Bíblia no papel aqui, ó, traga na igreja e vamos acompanhar a leitura. Se você não acompanhar comigo aqui, depois você pode ler na tua casa lá, mas se não acompanhar, não der tempo de se acompanhar, porque às vezes a gente vai falando um pouco rápido, mas espero que na habilidade que a gente vai aprendendo, sabe? De manusear, porque a gente tem habilidade manuseando, não é verdade? Você aprende uma coisa quando você começa a exercitar aquilo, a fazer aquilo. De princípio você tem um pouco de dificuldade, mas depois você já deslancha e vai em frente, né?
Então, eu quero que você abra a tua Bíblia no capítulo 21 de Lucas, no versículo 37, onde ele fala assim: Jesus passava o dia ensinando aonde? No templo. Jesus passava o dia ensinando no templo. O Senhor nunca proibiu ninguém de ir no templo. E Ele também nunca mandou derrubar nenhum templo, porque o templo era o lugar de adoração a Deus, era o local, era o lugar onde eles se reuniam para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Então, o que ele fazia? Ele passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Versículo 38 diz assim: todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então, irmãos, o que o Senhor fazia? O Senhor ensinava. E logicamente, para ensinar, tem que ter pessoas interessadas no aprender, interessadas em saber, interessadas em ouvir, interessadas em saber identificar-se, desejar, querer, buscar, aprender dos ensinamentos do Senhor. Porque o Senhor chama a atenção, dizendo assim, que muitas vezes nós erramos por ignorarmos a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós temos ela em nossas mãos e nós podemos ler, desfrutar dessa coisa maravilhosa e magnífica que é a palavra de Deus, e aprendermos a valorizarmos como ela realmente tem valor, e não tratá-la como uma coisa para você usar quando você está com uma tristeza. Vou ver o que o Senhor fala. Quando você está precisando, vou lá ver o que o Senhor fala. Não, mas de você desfrutar, de você ser, amado, ministrado pelo Senhor, enquanto você lê a palavra dele, você ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado, graças a Deus, os pais dele, José e Maria, tinham um grande compromisso com Deus, e esse compromisso que eles tinham com Deus se manifestou na vida de Jesus, porque eles jamais deixaram de levar Jesus no templo, desde a mais tenra idade, eles levavam o filho no templo para que o filho pudesse aprender a palavra de Deus. E olha, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você, sabe? Essa conversa fiada, fala assim, a criança tem 10 anos, não pode aprender. Lógico que pode aprender, e aprender muito, irmão, aprender muito. Nós tivemos uma pregação aqui, não sei quem é que esteve presente aqui, que eu quero falar novamente a respeito disso, do menino aqui, do Gabrielzinho, 10 anos de idade, ele ministrou uma palavra aqui para as crianças no dia do Congresso Regional de Crianças, que foi assim uma coisa fantástica, de alguém que conhece a Bíblia. E quem que o levou a esse conhecimento? O pai e a mãe. O pai e a mãe, estando dentro dos princípios daquilo que o Senhor orientou. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor. Ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Então, irmão, isso se manifestou na vida do Senhor Jesus. Tanto que, aos 12 anos de idade, ele já se encontrava no templo, discutindo não com pessoas que não conheciam as Sagradas Escrituras, mas pessoas que eram doutores da lei, pessoas que tinham capacidade de ensinamento, mestres. E ele discutia com essas palavras com eles, tete a tete, conversava tanto, e a sabedoria se manifestava tanto na vida dele, que quando ele questionava os doutores da lei, os doutores da lei ficavam sem resposta, né? Sem resposta. E sabe, irmãos, isso acompanhou o Senhor Jesus Cristo em todos os dias da vida dele, todos os dias. A Bíblia fala a respeito dele, de João Batista, né, que era primo dele, que eles, quando eram crianças,
Eles cresciam na graça e cresciam no conhecimento, se desenvolviam na graça e no conhecimento. E isso, logicamente, foi sendo revelado na idade adulta, foi se manifestando na idade adulta. Isso acompanhou o Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Está escrito na palavra do Senhor que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, reverência, respeito com o nome do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E isso acompanhou o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele estava no templo, irmão, por várias vezes, ele teve testemunho de pessoas que ouviam, teve testemunho de pessoas que foram enviadas pelas autoridades da época para podê-lo prendê-lo lá no templo. Pessoas diziam assim: mas espera aí, como é que esse homem sabe essas palavras aí? Que entendimento, que clareza que esse homem tem, que sabedoria que esse homem... De onde veio essa sabedoria? De onde veio essa sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, acompanhou os guardas que foram enviados para prendê-lo, chegaram lá, ouviram-no pregar, ouviram-no ensinar. O que eles falaram? Não tem como prender esse homem, nós nunca ouvimos ninguém falar igual ele fala. Nunca ouvimos ninguém falar igual ele fala, né? E isso, irmão, seguiu a vida do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo também inculcou isso nos seus discípulos. Mas presta atenção no que eu quero dizer para você, amado. O exemplo, o Senhor não apenas ensinava, mas Ele dava o exemplo. Ele dava o exemplo, Ele não apenas falava, mas as pessoas viam nele o exemplo, na vida dele se manifestando aquilo que ele falava. Ele era o exemplo. E se eu falar para você fazer alguma coisa que eu não faço, a minha palavra é sem autoridade. Ele não fazia isso. Ele ensinava as pessoas e ele praticava os seus ensinamentos. Por quê? Porque vale muito mais o exemplo do que as palavras. Mas é ótimo quando o exemplo e a palavra se juntam. É excelente, excelente. Então nós lemos aqui uma palavra que o Senhor Jesus Cristo, que Lucas falou a respeito de Jesus, que ele passava o dia todo no templo. Logicamente que o templo não ficava abarrotado de pessoas todos os dias, todas as horas. Lógico que não. Mas presta atenção que eu vou falar para você. Nós não vemos o Senhor se preocupando com números. Nós vemos o Senhor se preocupando em ensinar as pessoas e essas pessoas acatarem os seus ensinos, ouvi-lo de bom grado, acatar os seus ensinos na sua vida. Por quê? Porque quando nós acatamos os ensinos do Senhor na nossa vida, isso vai frutificar em nós, vai aparecer os frutos dessa semente no nosso coração. Então, nos diz a Bíblia aí que ele ensinava. Logicamente, no templo vinha muitas pessoas que vinham para questioná-lo, vinham para conversar com ele. Às vezes tinha 10, 15 pessoas, outra vez tinha 20, outra vez tinha 3 ou 4, mas ele estava ali à disposição para ensinar o povo que vinha até ele. E ainda hoje, o Senhor, muito mais hoje do que outrora, porque outrora ele estava sujeito ao corpo, estava só num local, só não podia estar em vários locais. Hoje não.
hoje ele tem e está com o corpo glorificado, então ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma coisa que nós não conseguimos assim captar. Precisamos de oração, precisamos que uns orem pelos outros e precisamos também orar por nós mesmos. Orar por nós mesmos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava próximo dele ser preso, após ele participar da Páscoa e inaugurar então o estabelecer da Santa Ceia, ele sai dali com seus discípulos, sai cantando um hino e vai lá para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras seria o lugar onde ele seria entregue, como foi, nas mãos dos seus inimigos. Mas quando ele chega lá, e ele vai com o intuito de fazer aquilo que ele fazia sempre, orava sempre, orava sempre. E é isso que o Senhor fala para nós como membros do corpo dele, como corpo dele que a igreja é, que nós devemos orar. Irmão, o crente que não ora, ele não vai para frente, irmão. O crente que não ora, ele fica derrapando no mesmo lugar. Ele nunca deslancha. Ele está sempre amarrado, ele está sempre preso, ele está sempre... A vida dele continua sempre a mesma, não floresce, não frutifica, não estabelece nada, amado irmão. Às vezes vive numa situação terrível. Por quê? Porque tem a solução que o Senhor mostrou e ensinou, mas não quer aplicar na vida. E não aplicando na vida não tem resultado. Não tem resultado. Não tem. Então, o que o Senhor fala? O Senhor diz para ele, orem. É uma ordem. Está mandando, orem. Agora, olha que interessante, no sequência do versículo fala assim: orem para que vocês não caiam em tentação. 22:40. Orem para que vocês não caiam em tentação. Então o Senhor não estava pedindo para eles orar por ele. Muito embora ele estaria fazendo uma oração ali que você sabe que ele iria transpirar grandes gotas de sangue, né? Devido àquilo tudo que ele haveria de passar, que antecedentemente ele já sentia, ou antecipadamente ele já sentia. Então, ele fala para os discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Ore, irmão. Ore, a oração te sustenta. Irmão, pelo amor de Deus, aceite a orientação do nosso mestre. Aceita o direcionamento que o nosso mestre está dando. Ele não pediu para os discípulos orar por ele, porque aquilo que ele haveria de passar, ele teria que passar e pronto, está acabado. Mas ele está falando para os discípulos, vocês orem para que vocês não caiam na tentação. Agora, a Bíblia nos fala, irmãos, por que Jesus orava? No Salmo de número 65, versículo 2, o salmista diz assim: ó tu que escutas a oração. Ó tu que escutas a oração. Irmão, quero que você saiba de uma coisa. Quando nós começamos um relacionamento com Deus, nós não temos muito o que falar, porque na verdade a gente nem sabe orar. Isso não é só com a gente não. Os próprios 12 que o Senhor havia escolhido, quando eles viam Jesus Cristo orando, eles viam o tempo que o Senhor Jesus Cristo passava com Deus. Nós lemos aí que a tardezinha ele ia para o monte e passava a noite em oração. 12 horas orando. Oh, mas quem é que tem tantas palavras para ficar conversando com a pessoa durante 12 horas direto? Quando nós nos convertemos, irmão, nós falamos 2, 3 palavras com o Senhor, não sabia mais do que fazer.
não sabia mais o que falar, não sabia mais. Mas se a gente desiste, a gente nunca vai aprender. Mas aquele que insistiu, que persistiu, ele começou a falar 5 minutos, passou para 10, passou para 15, passou para 20. E ele percebeu que aquilo estava enchendo a vida dele e que não havia gozo tão grande, tão maravilhoso, tão fantástico, uma experiência tão preciosa como aquela que ele foi estendendo o seu tempo de oração. E não pense você que a oração é para Deus fazer o que você quer. Não pense você que a oração é para Deus entregar para você as benesses que você deseja, que você quer. Oração, irmão, é para o Senhor nos levar em santificação, eliminar do nosso coração tudo aquilo que interpõe-se entre nós e nosso Deus, santificar a nossa vida na operação do Espírito Santo, que está preparando-nos para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor. Então, amado, o Senhor, Ele orava porque Deus o escutava. Você acha que Deus não te escuta? Você pode achar alguma vez que não escuta porque você está chateado, você está arrebentado, você está aborrecido, Isso acontece muito comigo também. Parece que eu não estou sentindo nada quando eu estou falando, mas eu saio dali confiante, porque a experiência que eu tenho tido com Ele, eu não posso levar em conta os meus sentimentos, porque os meus sentimentos são os meus sentimentos, e eles variam conforme a minha situação de momento. Mas o Senhor é o mesmo para todos sempre. Se Ele ouviu lá, Ele ouve cá. Se Ele ouviu ontem, ouve hoje. Se Ele ouviu hoje, com certeza Ele vai ouvir amanhã. E o Senhor tinha tanta convicção disso, que quando Ele foi chamado lá na casa de Marta e Maria, que Lázaro havia morrido e estava sepultado há 4 dias, o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez? Quando Ele chega na porta do sepulcro, antes de Ele fazer qualquer coisa, mandou Marta tirar a pedra da frente, conversar, tirou. Aí o que Ele fez? Ele não foi, tchau, Lázaro, vem. Não foi. A primeira coisa que Ele fez: Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Graças te dou, Dona Lourdes. Ele disse: Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Sempre me ouves. Isso não quer dizer que Ele sempre responde aquilo que nós pedimos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo pediu algo que o Senhor não fez. Lá no Getsemane, Ele falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Prevendo a situação que Ele haveria de passar, conhecedor que Ele era das Sagradas Escrituras, que se relacionava a Ele, sabia que Ele nasceu da Virgem, sabia que tudo que estava escrito sobre Ele estava se cumprindo, e as profecias do Velho Testamento diziam que Ele seria levado como ovelha para o matadouro, não ia abrir a boca. Então Ele sabia de tudo, e Ele percebeu a dureza daquilo na vida dele. E Ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? A vontade do Senhor, ela é soberana, irmão. E sabe que nós não precisamos de maneira alguma confrontarmos Deus, desafiarmos, nada. Nós precisamos colocar o nosso coração inteiramente na presença do Senhor e deixar que Deus tome conta de nós, tome conta da nossa vida, ou seguir as orientações dEle, porque as orientações dEle sempre são corretas, sempre são certas e sempre dão certo. Amém? Glória a Deus. Agora, irmão, veja bem, o salmista, no Salmo 141, versículo 2, ele falou assim: suba à tua presença a minha oração.
suba à tua presença a minha oração. Você se lembra de Daniel? Você se lembra de Daniel? Que ele pôs no coração dele buscar a Deus até obter uma resposta do Senhor sobre algo. E ele começa a buscar a Deus. Ele busca 1 dia, 2 dias, 3 dias, 21 dias. 21 dias em oração. Ele fez um jejum parcial de coisas deliciosas que ele gostava, mas que ele deixou de lado para buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. E você sabe que durante esses 21 dias ele ficou persistente. E quando a resposta chegou até ele, o anjo mensageiro diz: ó Daniel, homem de Deus, desde o primeiro dia que tu começasses a orar, o Senhor me mandou com uma resposta para você. Mas o príncipe da Pérsia nos lugares celestiais estava impedindo a minha passagem, impedindo de trazer a resposta para você. Então tem muitas coisas que você pede, irmão, mas que você não persiste e não insiste até obter essa resposta, achando talvez que o Senhor não queira te responder. E tem muitas coisas que Ele não te responde mesmo. Mas ele não responde positivamente, mas ele não deixa você sem resposta. Não deixa. Que vamos falar de Paulo? Vamos falar de Paulo. O Paulo estava com espinho na carne lá, não estava? Não estava com espinho na carne? Sim ou não? Estava com espinho na carne, não estava? Aquilo era para ele, era uma coisa sem sentido, estava atrapalhando o ministério dele. Era um empecilho no ministério dele. E ele vai, roga: Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne aí, porque se o Senhor tirar, eu vou te servir melhor. Se o Senhor tirar, eu vou estar mais livre para te servir. Se o Senhor tirar, as coisas vão fluir magnificamente bem. Mas o que ele recebeu como resposta? 3 vezes ele orou ao Senhor, e a resposta foi: Paulo, fica quieto. Eu sei o que é melhor para você, o que é melhor para o seu ministério. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então, o salmista diz aqui: suba a minha oração perante a tua presença, ou suba a tua presença a minha oração. No Êxodo, no 2º livro da Bíblia, no capítulo de número 17, versículo 8 ao 13, aconteceu um confronto ali. Pode colocar aí, faz favor, pode colocar. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Os amalequitas, irmãos, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, eles estavam indo em direção à terra prometida, e os amalequitas estavam com medo deles. E eles vieram e fizeram uma aliança com Josué, para que Josué não os atacasse, e tudo bem. Então Josué foi embora, e posteriormente eles se revoltam contra o povo de Israel. Se revoltam contra o povo de Israel, e eles atacam o povo de Israel, querendo acabar, destruir o povo de Israel. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens que lutem contra os amalequitas. Escolha algum dos nossos homens guerreiros. Tem pessoas com posições diferentes na igreja, não tem, irmãos? Tem pessoa que é mais aguerrida, tem pessoas que não é assim de coisa, mas é aquela pessoa que fica lá no bastidor, lá, ninguém está sabendo nada, a pessoa está lá orando, está lá abençoando a sua vida através da oração, você não sabe de nada. Não é verdade? Está lá às vezes jejuando por você e você não sabe de nada, né? Mas tem aquela pessoa de confronto, que está na frente da vamos fazer, né? Aqui são pessoas diferentes. É a mesma coisa lá no céu.
lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Bom, aqui, lá no céu, irmão, os anjos foram criados pelo Senhor e cada um tem a sua posição. E cada um exerce a sua função com toda a alegria no coração, reconhecendo a grandeza de Deus. Tem aqueles anjos, irmãos, que ficam voando em volta do trono do Senhor, batendo as asas e cobrindo o rosto para não olhar para a glória do rosto do Senhor. E eles voam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. A terra está cheia da vossa glória. Agora, irmão, tem aqueles anjos que cantam louvores a Deus. Cantam louvores a Deus. Receberam a posição de cantar. Tem aqueles anjos que estão na orquestra celestial e que nós um dia iremos ouvi-los tocar e iremos participar da glorificação ao nome do Senhor. Tem os anjos guardiões. Sabe aqueles anjos que o Senhor colocou no jardim do Éden, quando expulsou Adão e Eva, ela colocou anjos lá para eles não retornarem para lá. Está lá, está guardando. Tem os anjos guerreiros, como Miguel, o arcanjo poderoso. Tem o anjo da correspondência, que é Gabriel, que avisou Maria do nascimento do filho, Jesus, que avisou Isabel do nascimento do filho João Batista. Cada um tem uma função, uma função, e todos eles cooperam. Todos cooperam e cada um ministra aquilo para qual foi criado e recebeu o dom para fazê-lo. Um não guerreia contra o outro, um não luta contra o outro, um não traz desafeto ao outro, um não fica com inveja do outro, um não fica com ciúmes do outro. Então, quando eles vão lá para a batalha, né? Moisés fala para ele: vai lá para batalhar, amanhã eu tomarei posição. Amanhã eu vou tomar uma posição. E que posição é essa? Ele era, irmão, ele era aquele que estava ligado com Deus. E que abençoava o povo pela autoridade que Deus lhe dava. Então ele estaria fazendo o quê? Estaria orando. Estaria intercedendo. Eu tenho certeza, você, irmão, que participa da escola bíblica dominical. Tenho certeza você, irmão, que participa do grupo de homens, do grupo de mulheres, do grupo de crianças. Eu tenho certeza que a liderança ora por você. E às vezes você não sabe disso, mas há essa responsabilidade no ombro deles. Tem essa responsabilidade no ombro de interceder. Sabe, pai, tem alguém intercedendo pelo teu filho. Sabe, mãe, tem alguém orando pelo teu filho, pela tua filha. Sabe, esposa, tem alguém orando pelo teu esposo. Sabe, esposo, tem alguém orando pela tua esposa, pela tua casa, pela tua família. E isso está na incumbência de quem? Do líder. Por isso que Jesus Cristo disse assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Está torcendo para lá, está torcendo para cá, então vaza. Vaza. Por quê? Olha só como que é importante. Ele foi lá no alto da colina, levou a vara de Deus nas mãos, porque era a autoridade que Deus lhe havia dado para comandar o povo, o cajado, e 10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Vamos em frente. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Estavam lá no alto da colina, e da colina dava para ele avistar a batalha.
Dava para avistar a batalha. Não pensa que o líder não percebe o espírito que está tentando causar alguma coisa. Não pensa você que o líder não percebe o espírito que a gente está pairando na vida de um, pairando na vida do outro. Não pense não. Vamos lá. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas em oração, enquanto ele mantinha as mãos erguidas em oração, o que acontecia? Os israelitas venciam. Oração, chave de vitória. Amém? Oração, chave de vitória. Porém, quando as abaixava, os amalequitas venciam. Quando a pessoa desistia da oração, os amalequitas prevaleciam. Olha a estratégia agora. Vamos em frente. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele se assentasse nela. Ele se assentando aqui, vem aqui o Marcão e o pastor Orlando, por favor. Amado, se eu ficar em pé aqui, desse jeito, e eu cansar minhas mãos, e o pastor Orlando pegar o meu braço, e ele pegar o meu braço, e levantar, eles também vão cansar o braço deles. Vão cansar o braço deles. Mas, se eu me sentar aqui, e eles então seguraram o meu braço, né? Eles não vão se cansar tanto. Porque não estão fazendo quase força para sustentar o meu braço. Então, quando Moisés estava cansado, puseram uma pedra, ele sentou em cima e os dois seguraram o braço. Presta atenção. Liderança não é para passar perna no líder. Não é para arrumar encrenca com o líder. Não é para arrumar confusão com o líder. A liderança é para estar junto, em obediência. Para caminhar junto, na mesma visão, na mesma orientação, na mesma. Então, na hora da oração, eles prevaleciam, porque o líder não estava sozinho, ele estava acompanhado de pessoas que o auxiliavam para vencer a luta, para vencer a batalha, para que o povo vencesse a guerra, vencesse a batalha, obtivesse vitória nos desafios. Obrigado. Então colocavam a pedra para sentar-se, vou lá de novo. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, aonde eles alcançaram a vitória. Você quer ter vitória? Ore. Amém? Ore. Ore, a oração é a chave de tudo. Ore. Irmão, nós não estamos mais no tempo de querer obter coisas do Senhor. Nesse sentido, nós estamos no tempo de permitir que o Senhor prepare a nossa vida para o arrebatamento, para não termos o coração vaidoso, para nosso coração não se encher de cobiça por coisas que vão permanecer aqui nessa vida, mas que tenhamos cobiças espirituais, para que sejamos alcançados e trabalhados pelo Espírito Santo e preparados de corpo, de alma e de espírito para o encontro do Senhor. Corpo, alma e espírito. O corpo não é teu. Esse corpo aí não é teu. Eu vou fazer o que eu quero. Você não vai fazer nada, não é teu. Não é teu. Se você quiser fazer o que você quiser com o teu corpo, você está fora dos princípios da palavra de Deus. Está fora. Porque Paulo falou que,
irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Amém? No corpo, na alma e no espírito. Irrepreensíveis. Ah, o corpo vai para a terra mesmo. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. O Senhor, Ele se deu por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Glória a Deus. Irmãos, Salomão, em Provérbios capítulo 15, versículo 29, eu quero que você obtenha isso aí no teu coração. Ele disse assim, ele falou assim, olha, o Senhor atende a oração do justo. Quantos de nós somos justos em nós mesmos aqui? Quem é justo em si mesmo? Obrigado por ninguém levantar a mão, porque ninguém é justo em si mesmo. Nós nos tornamos justos em Cristo Jesus, aquele único justo que pagou o preço da nossa vida, entregou-se a si mesmo, nos justificando nele. Então, quando fala que o Senhor atende a oração do justo, não é porque nós somos justos em nós mesmos, é porque somos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos acesso pela justiça que Cristo praticou sobre a nossa vida ao Senhor. E você sabe, irmão, o que Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escreveu na sua carta no capítulo 5, versículo 16? Sabe o que ele escreveu? Que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. O seu amém não é de quem acredita, não. Cinco 16 de Tiago. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amém? Então presta atenção no que eu vou lhe dizer, amado. Quando você orar ao Senhor, não se incomode com o sentimento que você vai ter no momento. Não se incomode. O Senhor não diz para você acreditar no seu sentimento, mas para você acreditar na palavra dEle, na fidelidade dEle para com a palavra. E se Ele está falando para mim e para você que Ele nos ouve e que a nossa oração é poderosa e eficaz, porque nós somos justificados em Cristo Jesus, é porque isso então é verdade e é realidade. Amém? Justo e eficaz. Então, quando você, irmã Arlete, quando você for levantar a sua voz em favor do seu esposo, da sua filha, da sua casa, a sua oração, ela é poderosa e eficaz. Viu, irmão pescador, fazedor de salgado. Salgado, esse rapaz aí, ó. Irmão, quando você falar, levantar, você para de desacreditar, camarada. Você para de desacreditar. Sabe por quê? Você tem pedido muita coisa ao Senhor, mas sabe o que o Senhor me mostra? Que dessas muitas coisas você não tem acreditado. Você acha que a tua oração não está sendo atendida pelo Senhor, e isso tem trazido uma consequência de desânimo na sua vida. Quando você falar com o Senhor, não duvide mais. Não duvide mais.
Lembra-te que a tua oração, o Senhor prometeu ouvir, não é porque você é justo, porque Jesus Cristo te justificou. Ele vai atender a tua oração por causa do Filho dele. Por causa do Filho dele. Por causa do Filho dele, irmã Leida. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, amado, ele fala aqui, ó, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, eu estava, com a graça e misericórdia de Deus, fazendo essa mensagem, e eu me deparei com o que Samuel falou, irmão. E eu falei, mas que responsabilidade que esse homem tem, e como ele declara isso, e como ele vivia uma vida, responsável por aquilo que foi colocado sobre os ombros dele. Olha, Saul já tinha passado, Davi já tinha passado, veio Salomão e Samuel estava lá ainda. Samuel estava lá ainda. Olha o que ele disse em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Longe de mim pecar por ociosidade, ou por omissão, melhor dizendo. Ser omisso na responsabilidade que eu tenho. Você, meu amigo, meu irmão, você é sacerdote da tua casa. Você que é do Senhor, não é a tua mulher que tem que orar, não, viu? Não é você jogar nas costas dela a responsabilidade, não, viu? O sacerdote é você. É sobre você que está a autoridade de orar pela tua casa e pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos. É você. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando tudo a cargo das mulheres. Até mesmo a liderança espiritual do lar. Estamos nos tornando pessoas irresponsáveis com aquilo que é dever e direito nosso. A mulher, ela pode estar à frente quando o marido não é convertido e não conhece o Senhor. Mas se o marido conhece o Senhor Deus não aceita que a mulher tome a frente na oração. É Ele, está sobre ele. E muitas vezes ele se omite porque a mulher quer dominar. E outras vezes ele se omite porque ele não quer tomar a frente e joga tudo nas costas da mulher. Longe de mim. Irmãos, hoje, não entenda o que eu vou dizer como algo assim que querendo mostrar alguma coisa para vocês. Mas o apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28, ele falou algo e Lucas escreveu. O apóstolo São Paulo estava orientando a liderança, dizendo assim: olhai por vós mesmo. Olhai por vós, primeira coisa, você tem que olhar por você mesmo, a sua própria vida. Posteriormente, por todo o rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentar a igreja do Deus vivo, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Líder de mulher, líder de homem, líder de criança, líderes, olha a responsabilidade que está sobre nós, de nós cuidarmos primeiramente da nossa vida, porque se nós não cuidarmos da nossa vida, não cuidaremos da vida de ninguém. Se não tivermos cuidado conosco, não teremos cuidado com ninguém.
Então ele fala para que a gente, primeiramente, ore por você. E sabe que antes de vir para a igreja pregar pela parte da manhã, nós temos que orar, pedimos a Deus, para Deus abençoar o povo, pedimos para Deus abençoar o culto. Hoje, antes de vir para cá, nós fomos na presença de Deus de novo, pedimos para Deus nos abençoar, para Deus nos ajudar, primeiramente a minha própria vida e, consequentemente, a vida dos demais que estarão a ouvir a mensagem que nós vamos estar pregando. Então, a gente aprende aqui, né, com Samuel, o que ele falou, o que ele disse. Ô, irmão, ore pela tua família, viu? Ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa. Você não precisa pegar os teus filhos, tua esposa, e falar, vocês vão orar comigo aqui agora, não. Vai lá no teu quartinho, lá, vai lá e ora por eles, você vai ver o resultado na vida deles. Você vai contemplar o resultado. Você vai perceber o resultado. Sabe por quê? Porque a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, a oração que estava acontecendo e a pessoa para quem estava sendo feita a intercessão, ela não sabia. Pedro estava preso. Ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Mas, diferentemente de Tiago, que foi preso por Herodes, e Herodes cortou a cabeça dele, e isso agradou os judeus, e ele aproveitou e falou, quer agradar o povo, eu vou pegar agora Pedro e vou também cortar a cabeça de Pedro. Só que não havia promessa nenhuma de Deus para Tiago, irmão de João, promessa nenhuma. Interessante, né? Interessante, muito interessante. Mas havia promessa para Pedro. Havia promessa para Pedro. E jamais acontecerá alguma coisa sobre nossas vidas se as promessas que o Senhor nos tem feito não tivessem cumprido em nós. Só vai acontecer alguma coisa na nossa vida na hora que Deus fala assim, acabou, encerrou, terminou. Somente. Então você pode estar no leito de enfermidade, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se o Senhor tem uma promessa para você, você pode ficar tranquilo. É logicamente que ninguém fica, né? Mas a palavra do Senhor, ela vai prevalecer. Você vai ser tirado de lá, você vai ser arrancado de lá. Então Pedro estava lá, e a irmã dele, na casa dela, estava intercedendo por ele. A família estava reunida na casa dela, orando para Deus abençoar Pedro, para Deus libertar Pedro. Por quê? Porque eles tinham visto o que tinha acontecido com Tiago, e a promessa era que iria acontecer a mesma coisa com Pedro. Herodes iria cortar a cabeça dele. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E o que foi que ele fez, irmão? Ele estava lá orando, pensando o que será que ele estava pensando? O que é que a gente pensa quando a nossa vida está assim por um fio de espada? O que será? Ele estava lá, de repente, irmão, aparece alguém lá. Entra na cadeia sem abrir porta, sem nada. Vai lá, arranca as algemas dos braços e arranca os grilhões dos tornozelos dele, arranca tudo. Segue-me, Pedro. Interessante, irmão. O homem saiu e Pedro saiu atrás. A porta estava tudo fechada. Como é que pode isso?
saiu. Não há quem possa com Deus. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Saiu de lá, irmão. E quando saiu na rua, o anjo falou: agora siga o teu caminho. A minha missão foi cumprida. Siga o teu caminho. E quando ele vai aonde? Na casa da irmã. Quando ele chega lá, ele bate na porta. E o pessoal estava orando em línguas lá dentro. Será que estava mesmo? Acho que estava. Estava falando com Deus. Estava intercedendo a Deus. O Senhor já tinha respondido. E eles continuavam orando. Na oração persistente. Na oração de clamor. De repente bate na porta. A menina vai lá. Quem que é? Sou eu, Pedro. Abre a porta. A menina, irmão, a vez de abrir a porta, foi falar para o pessoal: ô, Pedro está aí na porta. Ah, mas ele está aí na porta. Ele está preso. Como é que ele está aí na porta? O Senhor estava respondendo a oração daquelas pessoas. E Pedro entrou ali são e salvo. E tudo que estava escrito a respeito dele se cumpriu. Até mesmo ele ser morto, pendurado, de cabeça para baixo. Porque era isso que havia sido a promessa para a vida dele. Ai, que promessa, hein? Mas cumpriu. Amém? Ore, ore, não fica falando para o Senhor: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Fala para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade em cima nos céus e embaixo na terra. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, porque a vontade do Senhor ela é boa, santa e agradável. Amém? A vontade, ela pode não ser para você, mas que ela é santa, boa e agradável, ela é. Amém? Santa, boa e agradável. Santa, boa e agradável. Santa, boa e agradável. Ore pela tua vida, viu? Ore, porque os tempos são difíceis, mas a orientação do Senhor é essa. Fica no Senhor, permaneça no Senhor, e aguarde o que o Senhor tem para você, com o coração tranquilo, sem ficar querendo caçar, coração tranquilo, sossegado, apaixonado pelo Senhor, em paz com o Senhor. Amém?